Entrou, acho que é Dai. Tá me ouvindo? Oi! Olá! Pessoal, nós vamos começar nossa live já já. Vamos dar só mais alguns minutinhos para o pessoal ir entrando. Tudo bem, Dai? Tudo bem. Vocês que estão aí já vão chamando. Chamando amigos, vão mandando link. O assunto hoje está ótimo. O som fica baixinho, né? Tá baixinho o meu som? É, tá um pouco. Tá, deixa eu tirar isso. Então, se puder falar assim pra eu te escutar, tá me escutando bem? Escutando super bem. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Coloquem aí nos comentários. É, graças a Deus que dessa vez foi mais tranquilo, né? Sim. A outra vez foi mais difícil. Pena que não dá para entrar pelo computador, né? Tem que... Ó, fica baixo. É, tem que ver. Tá baixinho agora. É. Melhorou? Sim, eu acho que é o teu negócio, sim. É. Ah, Tirar melhorou. Eu coloquei para poder abafar um pouco o som ambiente, né? Sim. Porque em casa sabe como é que é. Ai, socorro. Bom, falta só um minutinho para as 7. Às Ótimo. 7 horas. Pronto. 7 horas em ponto. Deixa eu ver se o pessoal tá falando alguma coisa. Eu tô vendo que tem um monte de colegas aqui que eu conheço. Ai, que legal. Um monte de gente Aham. ensinando. Uhum. Então vamos lá, pessoal. É um prazer ter a enfermeira estomaterapeuta Edaiane Joana Lima Barros com a gente hoje. Eu preparei uma cola, porque é tanta coisa para falar dessa mulher maravilhosa que eu preciso Oh, de uma Jesus. colinha. A Edaiane, ela é graduada em enfermagem e obstetrícia pela Universidade Federal do Rio Grande, licenciada em Educação Profissional e Tecnológica em Enfermagem, doutora e mestre em enfermagem pela FURG,
enfermeira no Hospital Universitário da FURG, enfermeira do Serviço Ambulatorial de Estomaterapia HU-FURG, desde 2020. A Edaiane é docente em BRAP, membro pleno SOBEST. SOBEST, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Estomaterapia, estomias, feridas e incontinências, tá? Assessora técnica LifeSul, coordenadora do curso de pós-graduação do Instituto Brasileiro de Pós-Graduação de São Paulo, em BRAP. Ela atuou em 2021. Preceptora de estágio, foi preceptora de estágio de faculdade da Anhanguera, também em 2021. Bom, mais um monte de coisa. Deixa quieto. De coisas. Então, a Edaiane, além disso, tem uma coisa aqui importante para falar. Que a Edaiane é chefe da unidade de telesaúde HU. Foi chefe da unidade de telesaúde do HU. E também membro integrante do Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde até 2022. Daiane, se eu deixei de falar alguma coisa que tu queira ressaltar, fica à vontade. É muita coisa. Por isso também a gente gostaria de dizer que muito obrigada por ter conseguido um tempinho para estar aqui com a gente. Eu sei que sua agenda é muito apertada, né? E é bem complicado. Mas esse assunto, que é a prática baseada em evidências aplicada à estomaterapia, eu via você falando sobre ele. Você, além de ser estomaterapeuta, né? Daí você é uma pessoa muito aplicada nos estudos, em pesquisa. Então, para iniciar essa live, eu gostaria que você ficasse à vontade, tá? É mais um bate-papo, trazer informação para as pessoas, fazer essa troca, e que você iniciasse nos dizendo o que é a prática baseada em evidências. Então, boa noite a todos, né? Agradeço o convite. Acho que é um desafio, né? E acredito, inclusive, nisso, né? Falar dessa temática é uma temática inovadora. Já falava aí com a nossa mestranda, né? Com a Fernanda, que é estudiosa ali do nosso serviço de estomaterapia. Nós temos ali o nosso hall de estudantes que fazem parte dos nossos projetos de ensino, de pesquisa e de extensão. Entre eles, então, está a nossa Fernanda, né? E assim, ó, esse tema é um tema inovador, porque ele ainda, né, se constitui como que eu posso dizer assim, ó, como não só como um desafio, né, mas como um crescente e como um tema emergente, né, na área da imagem. Então, na estomaterapia, hoje a gente vê aí o quanto que a gente ainda precisa avançar, né. E aí eu acho interessante que tem literaturas que apontam, né, que ainda não tem, para vocês verem, né, pesquisas suficientes na enfermagem para formar aí esse corpo científico, né, que dê conta para sustentar uma prática baseada em evidências, ou o que a gente chama de PBE, né? Então, o que seria essa prática baseada em evidências, né? Então, é uma abordagem, né, que envolve, então, um problema em si, né, propriamente dito, né? Então, ele busca não só conhecer, verificar algumas questões, identificar, né, esse problema, né, mas também fazer essa avaliação crítica a partir de evidências possíveis, né? Então, assim, ó, e o interessante é que eu gostei desse tema, né, de trazer ele, de estudar, porque tem muito a ver com a nossa prática profissional, né? Então, ele está ancorado aí em 3 pilares, né? Que primeiro seria, então, essa questão da melhor evidência científica disponível, né? Então, eu vou atrás aí de quê? De autores, né? De referenciais teóricos. E aí a gente se depara com autores que trazem, né? Que ainda precisamos amadurecer, né, e construir aí melhores fontes e arcabouços teóricos que dê conta dessa enfermagem, né? Imagina na estomaterapia, né? Que é uma ciência, vamos se dizer, né? Uma especialização nova, né? Então a estomaterapia, então, ela vem aí no Brasil, a partir dos anos 90, né? Com a professora Vera da USP. E aí vem todo um histórico, né? Implantação, para vocês verem, em 1990, já em 2023, né? Olha o quanto que a gente precisa avançar, né, nessa questão, nessa temática, né? Se na enfermagem, que se constitui já como ciência, né, do cuidado em construção, imagina a estomaterapia. Então, eu acho que nós trazermos essa questão é desafiadora, hein, Fernando? Olha aí, imagina, nós somos ousadas, hein? Percursoras. Sim, a gente Percursoras, né? Eu já estou aí puxando já
a Fernanda, né, para as publicações, então eu acho que isso é importante. Então, só resgatando essa fala, né, essa questão, então, a gente precisa pensar na prática baseada em evidência, né, ancorada, então, nesses 3 princípios ou 3 pilares, que são essas melhores evidências que eu busco por meio, então, da literatura, a expertise desse profissional, né, então, a importância aí da gente, né, aliar a experiência, buscar fatores que evidenciam a proposta do cuidado e como a gente vai cuidar, e principalmente a questão da singularidade, né? Então, os valores, a questão cultural, a identidade, né? As preferências do nosso paciente. Não, e eu achei tão interessante esse tema, tu vê que coisa legal, né? Que assim, ó, eu vi o tema totalmente dentro da estomaterapia, né? E é o que eu faço ali no ambulatório, né? Com os pacientes dentro do consultório. Então, a gente tem uma gama de bolsas, né? Enfim, de tecnologias para esses pacientes. E eu sempre tento fazer com que o cuidado ele seja construído. E a gente está aí, ó, fazendo prática baseada em evidência, né? E não está sabendo, né? Olha que coisa louca, né? Daí tem todo o arcabouço teórico, busca na literatura, né? Artigos, autores que vão evidenciar melhores propostas de cuidado, mas ela só vai se tornar evidente uma prática baseada cientificamente a partir do momento que a gente consegue, né, aliar o olhar do paciente, a tua experiência e, né, fazer um triângulo, né? E aí, a questão científica, olha que interessante, aí tu constrói um novo dado. Isso é muito interessante, né? Eu estava pensando justamente sobre isso, né? Sobre a prática baseada em evidência, mas conhecendo e percebendo o paciente, o indivíduo, como um ser único. Então, por mais que se tenha uma evidência, não sei, pode me corrigir, talvez aquela pode vir a não ser aplicada a tal pessoa, por N motivos. Sim, a gente pensa assim, olha, tal bolsa é para aquele paciente, né? Tal situação a gente já cria todo aquele contexto, aquele cenário. Aí o paciente chega no teu consultório, a coisa muda, né? Aí ele vai dizer, não, eu não quero, né, equipamento coletor de 2 peças, eu quero equipamento coletor de 1 peça. Não, eu quero de 2 peças, né, com cinto, enfim. E aí tá na tua cabeça que tu tá com aquele planejamento pro teu paciente, que tu fez um pré-diagnóstico ali, né, antes dele entrar, enfim, a partir de conversas iniciais. E aí quando chega no consultório, né, então o cuidado ele se define, né? Por quê? Tu vai aliar a tua experiência, tu vai dizer, não, a bolsa tem que ser convexa, né? Olha, teu estômago é retraído, teu estômago é plano. Não, mas eu quero aquela bolsa, ok, mas ela tem que ser convexa, né? Então, aí nós vamos partir pro segundo momento. Aí a bolsa que tu queres é de 2 peças ou de 1 peça? Ah, e aí tu vai mostrar pra ele. Ele vai dizer, ah, não, eu acho que é melhor esse aqui. Ah, eu quero com clamp, eu quero com velcro, enfim. Sabe? Então tu vai construir. Então esse terceiro pilar aí, ele vai te solidificar. E eu sempre digo pra eles, olha que interessante, né? Eu digo, olha, fulano, a gente nunca dá, né, essa tecnologia como permanente, né? Pode ser que mude, né? Baseado em quê? Baseado na adaptação, baseado na condição clínica, que isso é extremamente importante, e né, o referencial teórico aponta isso, né? Tanto que é utilizado algumas ferramentas aí para a gente estar realmente, né, dando certo essa prática baseada em evidência. A nossa prática tem que ser baseada em evidência, né? E é muito inovador, porque as pessoas, infelizmente, ainda muitos profissionais desconhecem esse fator, né? E aí, tanto que esse trabalho, né, esse conjunto de ideias, elas vão sendo construídas. Ele é construído com o colega que está contigo, e eu gosto muito de trabalhar em equipe nesse sentido, porque assim, mas tu és estomaterapeuta, não importa. O colega tem um saber formal e informal que com certeza vai impactar diretamente no meu paciente, né? A forma de acolher, a forma da escuta, né? Ai, Daiane, eu vi num outro paciente que é assim, né? Deu certo de outra forma. E aí a gente vai fazendo essa troca, que eu chamo de compartilhamento de saberes. E aí, a partir dessa solidificação, né, a gente vai dando conta aí de fazer novas experiências, né? Olha que interessante. E vai se consolidando a prática baseada em evidência, né? Então, o que seria essa prática, né? Essa abordagem que envolve aí a definição de problema, a busca, a avaliação crítica, né, das evidências disponíveis. É importante a implementação, né? Acho que é importante a gente trazer aqui dessas evidências na prática e a avaliação dos resultados. Eu acho interessante porque, assim, ó, a enfermagem, propriamente dito, no seu fazer, né, ela precisa estar consolidada e ela precisa estar amparada, né, por saberes científicos. Por quê? Para dar conta da tomada de decisão.
E a tomada de decisão é que a gente faz toda hora, né? Ali no consultório, E é exemplo, uma né? forma também de resguardar o enfermeiro, né, Daiane? Uhum. Isso Pô, aí, mas por quê? Baseou em que essa prática, né? isso aí. Então, assim, ó, e é como tu disse, em que eu vou me basear, né? Então, assim, ó, tem muitos algoritmos que te ensinam, olha, para paciente com abdômen assim, com estômago assado, vai ser essa bolsa, né? Não, e às vezes só de olho tu vê aquilo ali, tu já sabe como é que vai ser feito. Tu nem te baseia muito em algoritmos, entendesse? Mas por quê? Tu te amparou na literatura e te amparou também na tua experiência. Ah, não deu certo aquela bolsa, exemplo, né? A gente vai pegar aí um exemplo típico, assim, isso eu desenvolvi esse olhar dentro do consultório. Isso não foi literatura, tu entendesse? Por quê? Na literatura, o que acontece? Tu vai pensar bolsa convexa, né? Paciente retraído, paciente plano, com estômago plano e retraído, né? Ok. Aí tu pega um paciente com prolapso, que o estômago né? Então aquela alça intestinal, ela está aflorada, ela está para fora, né? Muito exteriorizada, né? Isso é dado como uma complicação. E agora, né? E aí o paciente tem duas bocas de eliminação. Uma das bocas, né? Uma das alças, ela se exteriorizou demais, formou um prolapso e a outra ficou rente à pele, né? Ficou plana ou quase retraída. E é naquela boca que sai a eliminação. E aí? Aí tu pensa, primeira coisa na tua cabeça, né? Paciente com estômago prolapsado, bolsa plana, né? Tá, né? Só que aí tu bota uma bolsa plana nesse paciente, vai vazar, gente. Vocês estão entendendo? Vai vazar, vai infiltrar, o paciente vai ter lesão periostomal. Às vezes, não, mas a literatura me indica isso. Eu também vou, né? A literatura está certo, não está errado, né? Só que acontece, gente, assim, ó. O que foi que aconteceu comigo no consultório? Aí eu botei a bolsa plana na paciente, eu estava em dúvida qual das duas era que saía a eliminação fecal. E aí eu coloquei a bolsa plana naquele estômago prolapsado. Em seguida que eu botei, o paciente eliminou fezes por ali, saiu por tudo que era lado, e foi uma coisa desagradável, e aí eu perdi material, tem uma coisa que a gente tem que cuidar. Então, por quê? Porque a prática baseada em evidência, ela vai te sugerir questões para tu, não só na tomada de decisão do cuidado, mas da questão da gerência. Vocês entendem? Então, tipo assim, ó, é gerência de material, é gerência do cuidado, é gerência do outro. Porque a tomada de decisão correta, baseada no que tu conhece e na tua experiência, vai proporcionar ao paciente o que? Bem-estar, qualidade de vida, né? Então são essas questões que eu comecei a defragrar a partir do momento que eu me experienciei, que eu tive realmente contato com essa questão, né? E eu tava pensando hoje, o que eu vou falar, né? Gente, tem esse exemplo legal, né? Que eu vivenciei. E aí, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer para caçar esse estômago que tá ali, que tá, né, infiltrando, que, né, é uma bolsa e outra, ou seja, tem que ser uma coisa mista, né, mas a gente não tem, né. Então, o que eu vou pensar? Vou pensar numa bolsa semiconvexa, uma convexidade light. Aí, alguns autores vão me dizer assim, algumas pessoas que já tiveram, não, mas a bolsa convexa, ela vai estimular o estômago mais para fora, realmente. A função da bolsa convexa é estimular o estômago plano e o estômago retraído para ele protuir, né? O que acontece? Só que nesse caso, quando o estômago ele está nessas condições, eu coloco uma bolsa semiconvexa, uma convexidade bem light, que não vai ter tanto, né, impacto no sentido, né, de estimular a saída. O que acontece? Eu posso usar, né? Então eu tinha essa opção, né, que é uma bolsa light, duas convexa light, né? Duas peças, né? Placa bolsa. E aí o que acontece? Essa paciente, gente, conseguiu ficar 5 dias com a bolsa, que é o que a literatura orienta. Então, assim, ó, sem vazar, sem infiltrar, com a pele maravilhosa, entende? Porque ele conseguiu focar naquele estômago que estava mais para dentro e ele protegeu a outra boca, vamos dizer, a outra alça que estava mais exteriorizada, sem impacto negativo, ou seja, sem protuir mais do que a gente pode naquela situação, vocês entendem? E eu consegui resgatar a autoestima dessa paciente, qualidade de vida, enfim. Depois ela voltou para bloco cirúrgico, refez aquele estômago, né? Hoje ela tá com uma bolsa plana, mas para vocês verem assim, né? E isso tem que pensar rápido, gente. É pensamento rápido, raciocínio lógico. Isso tudo é prática baseada em evidência, vocês entendem? Então, tipo assim, ó, não pode. A gente tem que cuidar para não errar, mas a gente não pode ter medo de errar. Vocês entendem?
Por quê? A gente tem que construir o processo. Então, assim, mas nesse caso é bolsa plana. Beleza, ok, concordo, né? Mas lembrando, ele tinha um outro estoma ali, né? Eram duas bocas, né? Uma mais para dentro e a outra exteriorizada. O que acontece? Como é que eu ia, né? Cuidar nesse processo, né? Assim, ó, pro profissional, gente, que chega o paciente ali, é um desafio e é na hora, ó, que tem que dar o retorno. Vocês entendem? E eu sempre digo para eles, gente, a construção ela vai se dando ao longo do processo todo, né? Pode ser que essa bolsa não fique definitiva, a gente vai ver um outro, à medida que o estômago vai se acomodando, lembrando que quando sai do pós-operatório, ele é edemaciado, vai diminuir de tamanho, cuidar o recorte da bolsa. Então, assim, ó, são essas informações que vão nos ajudando na construção do conhecimento. Então, eu acho importante trazer, né, então, essa questão das competências, né? Quais são as competências que eu desenvolvo nessa prática baseada em evidência, né? É a questão da aplicação do conhecimento, né? Levar em consideração a informação que o meu paciente traz. Tem muitos pacientes que chegam, Fernanda, para mim no consultório e dizem assim, olha, eu não sabia nada de estomia, tá? Porque fazia tempo que eu tinha feito a minha cirurgia, eu já era para ter vindo aqui, mas eu não sabia. Aí o médico me deu o atestado agora e eu fui olhar no Google. Ai, meu Deus, socorro, né? Ele foi olhar no Google, enfim. E aí, gente, eu respeito ele. Tem colega que diz assim, não gosto que o paciente já vai chegando com o pré-diagnóstico, com os cuidados. Eu digo, gente, que bom que ele já viu, né? Alguma coisa sobre, e ele já vai se trabalhando, né? É meio caminho andado. Só que acontece, qual é o meu papel frente a isso aí? É desmistificar, entende? Será que tudo que ele viu no Google é científico? Será que é fonte fidedigna? Não é a literatura cinza que a gente chama, né? Então, a gente tem que desmistificar. Esse é o nosso papel, que é a educação em saúde, né? E eu acho importante a gente pensar sempre nas prioridades, né? Quais são as prioridades dentro da prática baseada em evidência, né? Isso independente se é aplicada a estomaterapia, a gerontologia, enfim, a qualquer outra expertise, né? Eu tenho que pensar nos impactos. Qual é o impacto do meu fazer junto ao paciente, né? Há algum atraso? Não há? Então, essa prática que eu fiz junto a ele atrasou alguma questão, né? Ou alavancou o processo do cuidado? Ele daqui a 2 semanas, ele vai vir para mim, né? Enfim, primeiro dia ele veio com descolamento cutâneo mucoso, né? Tratei esse descolamento cutâneo mucoso no consultório. Com pó, spray, pasta, enfim, o corte correto da bolsa, a bolsa adequada, que isso é fundamental, né, gente? E aí daqui a uns 15 dias, mais ou menos, ele aparece para mim, né? Me manda foto, enfim, né? Por teleconsulta, né? Que a gente faz também ali no serviço. E aí eles, olha, ele tá legal, e a pele, olha, fechou, tá ótimo. E aí, vamos continuar? Vamos, né? Vamos continuar o cuidado. Pode ser que eu não use mais o pó, que eu não use a pasta, ou que eu use o spray, enfim, depende agora das condições da pele e da tua condição nutricional, que eu sempre digo para eles, que são boa parte dos pacientes estomizados são pacientes muito frágeis, né, muito vulneráveis, em função de quimioterapia, em função do próprio tumor, né, muitos, eu 90% ali, gente, de pessoas, eu tenho quase 200 agora cadastrado, agora eu posso dizer que eu faltam mais 8, eu fecho 200, Fernanda, já. Eu tava fazendo as contagens hoje, né. E aí, assim, a maioria dos pacientes, 90% é câncer de reto, né. O que acontece? É paciente debilitado, emagrecido, perdeu muitos quilos, né? Ele vai voltar a comer com muita dificuldade, deglutição alterada, nutrição alterada, né? Prejudicada. Por quê? Porque ele parou de comer por muito tempo, ele comeu pouco, ele tinha náusea, ele tinha vômito, aí ele associou uma quimioterapia, né? A condição nutricional dele está muito alterada. Então, como é que essa pele vai reagir, né? Ele, psicologicamente, vocês entendem, gente, que a saúde mental desse paciente também está alterada? Então, é todo um conjunto. Então, o enfermeiro estomaterapeuta, ele não atende só bolsinha, vocês entendem? Nem é só trocar a bolsinha, como todo mundo fala, né? Mas é dar conta de toda uma dimensão, que eu digo que é multidimensional, né? Porque tu vai pensar na nutrição dele, tu encaminha para o nutricionista, já faz uma conversa com ele antes, né? Para ele já ir, né, se ligando de como cuidar. Encaminha ele para o psicólogo. Eu estou depressivo, não quero sair de casa, acho que a minha bolsa vai estourar, eu tenho medo, né? Então, do que isso vai ser para mim, né? As pessoas vão ter medo, vão ter nojo. As pessoas falam isso, os pacientes falam. De como as pessoas vão reagir frente a isso, né?
Então tem todo esse processo. E claro, se tem alguma complicação, né? Ele precisa voltar no médico para avaliar aquele estômago. O que acontece? Boa parte dos meus pacientes lá, eles retornam pro médico, tipo assim, se precisar, vocês entendem? Tipo assim, ó, o que acontece? Se tiver uma complicação, se ele tiver algum problema, é o que eu digo, né? Do estômago para fora é comigo, do estômago para dentro, se tiver algum sangramento que sai lá de dentro, acontece alguma situação, né, que eu não consigo atuar, porque não fui eu que operei, eu digo, vamos pro médico, né? Vamos encaminhar. Mas se tá para fora, o que acontece, né? Por que tá sangrando? Se é fora, né, do estômago para fora. E sangramento da pele? E sangramento do estômago? Vocês estão entendendo? É uma série de perguntas que eu vou fazer para minha tomada de decisão, né? Que aí eu vou chamar aí dentro disso, né? Que a gente chama o quê? Esclarecer o cético, né? Aquilo que eu ainda não conheço, né? Então são as pesquisas que chama de pergunta simples, né? O que, como, qual, onde, de que forma, né? Eu vou atuar e por que tá desse jeito. E aí, claro, além disso, das perguntas simples, eu também vou aliar as perguntas clínicas, né? Como é que esse paciente tá? A condição clínica dele. Tem muitos que chegam para mim lá e dizem assim, ai, quero fazer irrigação. Porque se operou, tá? E eu digo, opa, né? Vamos lá ver por quê, né? Eu pergunto para ele, tem colostomia permanente? Ai, pois é, eles estão pensando em tirar daqui a 6 meses. Tá, deixa quieto, né? Ok. Tem colostomia permanente? Tá, ele não sabe. Como é que tá a tua condição clínica? Ruim, porque ele tem que pegar peso, ele tem que estar legal. Vocês estão entendendo? E ele é uma ileostomia. Então, e aí piorou, entendeu? Então não dá. Vocês entendem? Então, tipo assim, ó, como é que ele viu isso? Como é que ele soube da tal de irrigação? Ah, eu olhei no Google, né? Aí a gente vai desmistificando. Quem pode fazer irrigação? Depois de 6 meses a um ano. Colostomia permanente e em boas condições clínicas. Não pode estar fazendo químio, não pode estar fazendo rádio, o cara tem que estar legal com a condição clínica dele recuperada. Aí depois a gente conversa, tipo, olha, vem pra cá, a gente vai conversar, tem que ter atestado médico, tem que ter o meu parecer para ver se tá legal, tudo aí, né? E aí a gente faz. É outra vida, né? Mas é o que eu digo, né? São questões que a gente vai desmistificando. Não é porque o paciente, ele viu no Google que não vale o que ele diz, que ele aprendeu. Gente, pelo contrário, a gente precisa valorizar o saber do nosso paciente. Ah, porque minha mãe, meu pai tomava chá, fazia isso, fazia aquilo. Tá legal, entendeu? Só que vamos ver qual o impacto desse chá, qual o impacto desse saber, né? E a gente, às vezes, precisamos, né? Nós precisamos contribuir para que haja uma mudança segura e de qualidade, sem ofender, sem machucar, né? E sem tirar do mérito o valor que o nosso paciente tem no nosso consultório, né? E uma outra coisa legal dessa tomada de decisão é o entendimento clínico da coisa. E a prática baseada em evidência, ela usa algumas ferramentas como o PICO. Não sei se já ouviu falar, Fernanda. Aí eu fui ler sobre. Ai, meu Deus, todo pico, esse é um terror, né? Mas quem faz revisão sistemática, quem estiver aqui, né, e faz revisão sistemática, sabe do que eu tô falando, né? E principalmente, né, nas questões de medicamentos, de pesquisa com medicamentos, enfim, né, o pessoal usa o tal do pico. Socorro, Deus. O que é o tal do pico, gente? Então, o P, paciente, né? O I, intervenção. O C, então vai ser esse controle, vai ser essa questão da comparação, né? E o O vai ser o desfecho. Aí tu vai dizer, ó, desfecho, mas é tudo em inglês. Lembrando que esse daí é o pico com letra maiúscula, né? E o Daiane, que tem o com letra minúscula também. Esse é o pico com letra maiúscula. Ai, olha, socorro, gente. Então, assim, ó, a gente tem que pensar no nosso paciente. Quem é o nosso paciente? Paciente estomizado, com uma estomia de eliminação. Vamos traduzir agora e aplicar para a estomaterapia, que é o nosso tema hoje, né? Isso aí, show de bola. E eu gosto dessa parte, porque quando eu fazia mestrado e doutorado, a professora dava os temas, né? Ah, você tem que fazer uma revisão, tem que fazer isso, fazer aquilo, escrever sobre tal assunto. Aí lá vem a Daiane chata. Tá, e como é que eu aplico isso estomizado, né? Porque eu sempre escrevi sobre o assunto desde a faculdade, né? E meu mestrado e meu doutorado foi sobre um paciente estomizado idoso, né? Eu digo, gente, como é que eu aplico estomizado isso? Então, de tanto trabalhar a aplicabilidade do tema sobre outras situações, a gente fica mais fácil depois, né? Contextualizar, como eu digo, né? Então, eu vou pensar aí nessa questão do paciente, né? Ou problema, né? Então, quem é meu paciente? É meu paciente com estomia de eliminação. Qual é o problema?
é a angústia dele, é o sofrimento dele, é a ausência de conhecimento, o desconhecimento frente a essa questão. Tem várias situações, né? Qual é o diagnóstico desse meu paciente? Ele é colostomizado, é ilho, é deprimido? E tem um mar de coisas aí, um universo, né? E a intervenção, quais são as opções que eu tenho? Vou usar a bolsa X, a bolsa Y, vou encaminhar para o nutricionista, para o psicólogo, vou, né, escutar. Vocês entendem, gente, que a escuta também é terapêutica? Então, tipo assim, ó, ai, mas ele me veio dizendo que não deu a bolsinha, que não, que meu Deus do céu, que ele teve que trocar 3 vezes durante o dia. Tá, eu fico angustiada, porque eu não queria que tivesse acontecido isso com ele. Ele perde material e ele fica com uma péssima saúde mental. Um cara desse não vai querer sair pra rua, vocês entendem? Porque ele tem medo da bolsa descolar. Então, assim, ó, o que eu vou fazer frente a isso? Por que tá descolando? Vocês entendem? Então, eu vou ver a bolsa tá errada, né? E ele não tá fazendo os cuidados orientados. Tem uma série de situações. Então, são ambos os lados que tem que dar certo. O controle e a comparação, né? Eu preciso pensar, bom, esse paciente deu certo desse jeito, mas aquele outro paciente não deu, por quê? Eu preciso considerar a singularidade. Vocês entendem? Ah, deu certo pro paciente, mas não deu pro outro. Beleza, então vamos tentar outra opção. O Estado, gente, que é o que distribui as bolsas para nós ali no ambulatório, né? E o paciente ganha 8 bolsas mensais, parece pouco, para alguns é pouco. E a gente vai, né, se organizando, gerenciando o processo da tomada de decisão de material, ou às vezes pede um pouco mais, ou avalia por que não está dando, por que para alguns dá e para outros não dá. Vocês entendem? Então, se a bolsa durar 5 dias, 8 bolsas até sobra. Então, são essas questões que a gente vai contextualizando, né? E trabalhando com o nosso paciente. A outra coisa é o desfecho desse pico, né? Então, para que situação, qual é o ganho, né, que eu vou ter? É qualidade de vida, né? É meu paciente com 5 dias, a bolsa 5 dias, é a pele íntegra, né? Sem granuloma, sem dermatite irritativa ou erosiva. Vocês entendem, gente, como é interessante esse processo? O que eu posso esperar nesse final, né, no efeito aí, né, da intervenção? Não deu certo, é o que eu digo para os pacientes, tudo bem, pode não dar, é que eu digo para ele, eu acho que é essa bolsa, né? Mas, se não der, a gente vai tentar de novo. Tu vai voltar aqui no consultório, né? E a gente vai de novo, né? Por quê? É importante ressaltar que esse tentar de novo é baseado em evidência. Né? Tu tá baseando a prática na evidência, mas que às vezes, né, não encaixou naquela pessoa por determinados fatores. Porque tem que, de repente, colocar uma massa aqui, uma pasta ali. É verdade. Né? E esse tentar de novo é sempre baseado em evidência. Isso aí. E eu acho legal tu ressaltar isso, porque por trás de toda essa fala tem um contexto científico, né? A gente pode não dizer pro aluno ou pro paciente, olha, a gente está usando o pico aqui, né? Para realmente estruturar o teu cuidado. Não, para vocês verem que a aplicabilidade dá muito certo. Então, paciente estomizado, problema, né? A condição dele. A intervenção, qual é o tipo de bolsa, qual é o tipo de cuidado, qual é o tipo de adjuvante eu vou usar, controle e comparação, eu vou controlando se vai dar certo, se vai dar ou não, né? Esse paciente deu, naquele outro paciente não deu, eu vou comparando os casos clínicos, os cases que a gente chama, né? O desfecho, como é que se deu isso? Quem ganhou com isso, né? O paciente conseguiu ficar os 5 dias com a bolsa, né? Ele realmente teve qualidade de vida. Então, eu achei tão legal que esses dias teve uma paciente que me mandou mensagem, me disse assim, eu quero elogiar teu trabalho. Eu digo, então tu vai lá na ouvidoria do HU pra falar de mim, né? Pode ir na ouvidoria do HU. Ela assim, eu tenho que falar do que tu fizesse comigo. Eu digo, meu Deus, que medo, que será que eu fiz com ela, né? Fiquei pensando. E elas, olha, Daiane, tu me deu qualidade de vida. Eu digo, Jesus, foi tão legal ver isso, sabe? Tu vê assim, como o teu trabalho é diferencial, como tu impactou positivamente, que horas de estudo, né? Eu tô sempre estudando, né? Que aquelas horas de estudo realmente foi para ajudar uma vida, né? Para melhorar a condição daquela pessoa. E ela pegou e realmente foi lá na ouvidoria, né? Ela fez pelo sistema da IBSER, né? Fez pela internet. E eu recebi lá, né, o elogio dela, né, que eu tinha melhorado a qualidade de vida dela, que o serviço, que toda a equipe era legal, que não sei o quê, que ela sofria há muito tempo com uma bolsa que não estava dando legal para ela. E hoje ela diz que dura aí 5, 6 dias. E aí ela diz e ela era resistente, hein? Essa paciente é uma paciente difícil.
Porque eu disse, fulana, bota uma de 2 peças, com cintinho bonitinho, vai ficar legal em ti, teu estômago é pequeno, protuso, perfeito. Igual do livro. Vai ficar show essa bolsa em ti. E ela não queria, ela queria porque queria uma bolsa que já foi descontinuada do Estado, né? Ela é muito irritada, assim como muitos ali, né? Em virtude dessa mudança. E eu digo, vamos fazer juntos isso, né? Tu fica, e aí vamos ver o que vai dar. Aí depois ela me disse assim, ai, Daiane, olha, e eu ainda briguei contigo. Ela me disse, eu nunca vou esquecer ela falando, eu ainda briguei contigo porque eu queria aquela outra. Eu não quis te ouvir, tu que é minha enfermeira, ela falava, né? E hoje, assim, como mudou a minha vida. Ai, foi muito legal, Fernanda, isso é muito bom. Então, assim, ó, nesse... Fala. Nada, pode continuar. Só te dei razão, que realmente deve ser Deve ser. É a nosso combustível, né, Dai? Quando a gente consegue fazer diferença na vida das pessoas. Tem que somar, tá entendendo? Pra que a gente fez enfermagem, ou medicina, ou fisioterapia? Vocês estão entendendo, gente? Assim, na área da saúde, o que é saúde, né? Não é ausência de doença, tu entende? Como se falava antigamente, né? Ele é tudo uma contextualização, né? Então o cara tem que estar com o bem-estar, né? Então mental, psicossocial, psicobiobiológico, enfim, né? Então o ecossistema, então todo um processo que circunda esse indivíduo tem que estar legal, ambiental, contexto ambiental. Então dentro de você é tudo, vocês entendem? Ele passa por política pública, por entendimento de si, né, a empatia do próprio profissional, quando o profissional te recebe no consultório feliz, né, ele pode estar se esgoelando, né, mas não importa, importa ali é o paciente. Quando a gente recebe o paciente bem, quando ele se sente bem no nosso consultório, isso é que importa. Então, assim, eu vejo meus pacientes chegarem com uma carinha triste, minha bolsa está vazando, eu quero morrer, eu digo, ai meu Deus, socorro, para de morrer. Eu já digo pra eles, né? Primeiro dia, quando eles sentam ali comigo no consultório, para de morrer, tu não vai morrer coisa nenhuma, né? Mas eu quero morrer, me botaram essa coisa na barriga. Eu digo, olha, essa coisa salvou tua vida. Eu digo pra eles, que se não fosse essa coisa, que se chama estômago, tu não estaria aqui comigo hoje. Olha, eu não ia te conhecer. Olha quanta coisa legal, a gente, né? Pode conversar. Olha, a tua família hoje está contigo. E tem alguns que ainda resistem, mas depois eles falam assim, é verdade, enfermeira, tu tá com a razão, né? Então, assim, ó, como isso mudou a minha vida. Então, assim, ó, o legal de trabalhar com estomizado, né, com o paciente com estomia e sua família, é que tu vê, assim, que o teu fazer muda a vida das pessoas. Isso é muito bom. E então, você participa do processo de ressignificação da vida deles, né, Dai? Aí eu controlo, eu sou controladora, né? Eu tenho um grupo, todo mundo sabe, acho que aqui quem me conhece, eu tenho um grupo de WhatsApp, né? Então, assim, à medida que ele faz o cadastro, tudo certinho, já bota ele no meu grupo, que ali eu dou os avisos, né? Quando ele sai do grupo, eu já mando mensagem, o que aconteceu? Quando ele sai do grupo? Claro, alguns a gente sabe que saiu, porque, né, o familiar tirou, porque morreu, né? Saiu do grupo e morreu, porque fechou, reverteu, né? Mas quando é um que eu não sei porque que ele saiu, eu já vou atrás, né? Porque tu saiu do grupo. Porque tô com a memória cheia no celular, então tu volta pra cá, né? E aí a gente vai. Porque, gente, esse abraço coletivo que eu digo, né? De estar com eles grudado, assim, isso é importante porque isso garante segurança para eles. Então eles falam assim, ao quanto que esse serviço mudou a vida deles como pessoa. Então eu acho que esse serviço dentro do Hospital Universitário da FURG é de extrema importância. Né? Para quê? Para mudar vidas, né? E principalmente resgatar a autoestima dessas pessoas, né? Eu amo, né? Eu gosto muito de trabalhar com esses pacientes. Porque isso, a gente consegue também fazer com que essa pessoa volte a ter convívio social, né? Porque muitas delas acabam se enclausurando, né? É verdade. E deprimindo, né? Tem muitos, assim, que a família fala que estão se entregando porque não aceitam, né? Sim. E daí eu anotei aqui 2 coisas. Ai, meu Deus, socorro. Eu tô te observando. Pode perguntar. Quem tiver pergunta também, gente, aqui, pode fazer pergunta, tá? Dai, quando você fala em prática baseada em evidência, você falou que você busca na literatura e que você busca em especialistas, né? Parceiros que trabalham com isso também. Quais seriam essas fontes de evidência? É a literatura especialista? Como é que seria? A pessoa pode se perguntar, tá, prática baseada em evidência. Eu vou basear minha prática em evidências. Aonde que eu vou para buscar essas evidências? Interessante. Por isso que eu digo assim, que é importante, gente, que o profissional ele tenha acesso à literatura,
né, científica, com uma integridade científica, né? Sem problemas, que eu digo, sem ser uma literatura cinza. Eu vou num blog, eu vou num vlog, não. Eu digo publicação de artigo. Artigo em revista indexada, em banco de bases de dados, né? Lilacs, Medenf, Pedenf, Cielo, assim, ó, né? Medline, artigos científicos, né? E literatura, né? De livro, enfim, com publicação validada, né? Isso me ajuda bastante, porque em cima disso eu vou contextualizar na minha prática e vou aplicar de fato, né? Aquilo ali que a gente está lendo. Então, aquilo que a gente está lendo, ele é compatível com a nossa prática? Vocês entendem, gente? Por isso que o nome é prática baseada em evidência. Porque eu preciso ter uma evidência científica palpável, compatível, tá? E eu preciso ter uma experiência, no mínimo, para confrontar. E para quebrar todo esse arcabouço que eu construí, vem o quê? O paciente, né? Com o quê? Com os valores, com as suas percepções e o que ele entende de si. Que não é eu que vou entender dele. Eu entendo de mim, olha lá, né? Ele vai, como ele entende de si, assim se espera, essa construção, essa conjunção vai fazer com que a minha prática ela seja pautada na individualidade. Você entende? E vai tornar a clínica mais sólida. Embora a gente diga, né, que clínica sólida a gente faz com estudo. E é um estudo isso, né? A gente só não publica. Isso que é o problema da enfermagem, né? Tudo que os autores aí, principalmente aqui, eu tenho um autor, que é Pedrosa Inicial 2015, que ele traz aqui que a enfermagem não tem pesquisa suficiente para construir aí esse arcabouço teórico de prática baseada em evidência. Então, assim, aí a gente acha que tem bastante publicação, né? A gente tem que melhorar mais a internacionalização, a gente tem que publicar mais, a gente tem que se apropriar de revistas internacionais, a gente só vê a medicina fazendo isso, né? E outras grandes áreas. Então, a gente também tem que começar a adentrar nesse contexto. Para quê? Para dar conta das especialidades. Entre elas a estomaterapia, que é a que eu sigo, né? Então, se a gente não der conta disso, não tem como fazer uma prática baseada em evidência palpável. Ah, mas no livro diz que prolapso eu vou usar bolsa plana. Beleza, concordo. Isso é a evidência científica palpável. Entendeu? A evidência científica é disponível, que eu digo, disponível. Mas aí me vem um paciente, gente, com estômago plano, quase retraído, uma outra boca, junto com esse prolapso mesmo. Vocês entendem? Em vez de estar ó, bonitinho ó, no livro, tinha que estar assim, ele fica um prolapsado e outro para dentro. E aí como é que fica? A bolsa plana não vai dar certo. Eu não estou desmerecendo a evidência científica. Vocês estão entendendo? Eu estou construindo em cima da minha experiência que eu vou ter que apropriar a bolsa e em cima do paciente. Que ele me diz, Daiane, não deu certo aquela bolsa. Aquela outra que tu me deu foi melhor para mim. Então, é escutar o paciente, escutando ele em cima, junto, né? Vamos dizer, no mesmo plano, com a minha experiência e com a evidência científica, eu consigo pensar. Se fosse o estômago, aí tu olha assim, mas estômago retraído e estômago plano, eu vou usar uma bolsa convexa mais incisiva. Concordo, mas nesse caso não dá. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque eu tenho uma outra peça aí, que é o quê? O prolapso. Então, eu tenho que caçar o estômago que está para dentro e proteger o prolapso, sem protuir muito. Então, eu vou pensar numa bolsa convexa light. Vocês estão entendendo? Então, não daria plana naquele caso, porque vai vazar. Não daria convexa, porque vai puxar tudo para fora e eu não quero isso. Eu quero atuar ali naquele estômago do lado que está retraído, sem influenciar no outro que está prolapsado. Vocês entendem? Então, assim, tu tem que pensar no que tu vai fazer ali. E ele tem que sair legal do teu consultório. E não pode, assim, a maior tristeza que eu tenho, se alguém diz assim, olha, daí ele saiu do teu consultório, chegou ali na esquina, minha bolsa caiu. Eu tenho horror, eu tenho tristeza, eu tenho pânico. Então, o que eu faço? Eu vou estudar, eu vou ver e vou escutar o que ele tem para me dizer. Então, assim, é quase 0% na estatística eu escutar um paciente meu dizer que saiu ali na esquina e a bolsa caiu. Tem um lá que o outro, existe isso, tá, gente? Né? Que não, nada é perfeito, né? Mas assim, é quase raro ele chegar pra mim. Ele vai dizer, olha, Daiane, aquela tua bolsa colou e já faz 5 dias o negócio não sai. Digo, amém, Jesus, né? E aí tu vai olhar, não tem ferida, não tá nada, o cara tá legal. Então, tipo assim,
Aí ele pega e diz pra mim, semana que vem eu não posso trocar minha bolsa no consultório. Eu digo, não, porque ele quer que eu troque a bolsa dele depois. Não, qual é a função do consultório, gente? É avaliar o problema, atribuir, né, então, aí uma possível resolução e estimular esse paciente para o cuidado de si, para ele fazer o autocuidado em casa, né? Então, são essas questões. Então, assim, o que eu preciso esperar, né, no efeito de intervenção, né, lá trazendo para a questão teórica. Quais são os riscos? Tem risco de morrer? O que eu estou fazendo? Tem risco de infectar? Tem risco de reinternar? Tem risco de perder uma função? Então, tipo assim, ó, riscos tem, né? Não sei se são esses, mas eu vou cuidar, né? Então, paciente com uma haste, isso é interessante trazer. Paciente com uma haste de sustentação. O que diz a literatura? Ó, evidência científica disponível, tá? O que a literatura fala? De 7 a 14 dias, paciente está com essa haste. Por que o médico bota essa haste? Né? Para sustentar o estômago junto à parede abdominal. Ok? Alguns usam, outros não usam, tá? Em alça. Paciente que faz estômago em alça. Ok. O que acontece, gente? Só que depois dos 14 dias, o bom é que ele retire. Tem médico que diz, não, tu fica por uns 30 dias. Não dá, não é legal. Eu já vi paciente que ele não sabia o que o médico disse, fica 30 dias. Ele apareceu uns 30 dias depois lá no meu consultório, podre. Vocês estão entendendo? Podre. Sim, inflama tipo assim, tudo. ó, Eu já vi não dá. Vocês estão entendendo? Então, assim, ó, ele ficou, né, com... Como é que eu posso dizer? Com a área perimiada. Ele ficou ali com uma infecção de pele periostomal, né? Por quê? Porque muitos dessas hastes não estão mais aderidas no abdômen do paciente. Ela está andando de uma abertura a outra. E há o estômago no meio. O que acontece? O paciente evacua, tem uma diarreia. E aquelas fezes, né? Enfim, aquelas eliminações, elas vão para esses pertuitos, né? E aí o que acontece? Uma infecção de pele. Eita, aí é horrível. O paciente tem dor, forma granuloma, né? O paciente sofre muito. Eu tinha uma paciente essa semana passada, uma paciente idosa, não, uma paciente jovem, que estava internada e tal, já fazia 30 dias. E o médico nem disse pra ela se tirava, se não tirava. Aí ele disse que ia cair. Ela me falou. Ai, que ia cair. Eu disse, se vai cair, então nós vamos arrancar fora já, né? Aí eu peguei, quando eu tirei, gente, tava assim, ó, alaranjado, né? Já tava feio aquele catéter, aquela haste que foi colocada ali. A paciente tinha muita dor e tinha formado 2 granulomas bem, assim, ó, bem pontuais e gigantes, estavam grandes, né? Em ambas as extremidades onde se fixava a haste. A dor da paciente era ali. O estômago da paciente era retraído, foi mal demarcado. Esse é outro problema que a gente encontra no consultório, né? O que acontece? Tem a linha umbilical, tem os planos retos do abdômen, tu tem que, né, salvar ali toda a questão óssea do paciente, né? A borda, enfim, não só a óssea das costelas, né, mas também crista ilíaca. E nesse meio, sem ficar em dobradura de calça, como a gente fala, né? Tu vai confeccionar o estômago. A gente sabe que muitos pacientes chegam na urgência e faz do jeito que dá, né? E essa paciente estava bem na linha umbilical, onde dobrava a calça, ela tinha também um abdômen, né? Um pouco volumoso, né? Então, em dobra. Então, realmente, assim, não foi fácil, né? A paciente bem difícil, tive que usar uma bolsa convexa, com cinto. Mas assim, ó, ela chegou bem tristonha, meu Deus, vou morrer, que não sei o quê, tô desesperada. E ela saiu super bem de lá. Então, assim, ó, eu disse pra ela, vamos tratar esses granulomas, aí tirei fora o haste, vamos ficar super bem, que agora vai dar tudo certo. Então, essa frase de que vai dar tudo certo, que a gente, né, se coloca à disposição do profissional, do paciente, isso já ajuda 50% nessa acreditação que o paciente tem que ter no nosso trabalho e nele, né? Ele precisa confiar na gente e ele precisa confiar nele para dar certo, né? Então, assim, ó. Então, o que a gente precisa pensar? É um conjunto de evidências, porque os pilares, né? Conjunto de evidências para orientar decisões. Então, eu preciso pensar em tudo que eu vou fazer e em tudo que eu estou vendo para poder realmente tomar minha decisão. Que aí eu vou usar uma metodologia sistematizada, né? Independente da forma como eu vou cuidar daquele paciente, tem que ser científico, né? Evidências mais ou menos confiáveis, eu tenho que pensar, né? Então, que evidências são essas, né? Então, são evidências de literatura científica, de fato, são coisas que ele trouxe da vivência dele, que ele leu. Evidências são essenciais, né? Mas nem sempre são suficientes para tomar decisões.
Por quê? Porque, como eu disse, a gente vai construindo o processo, né? Então, a gente nunca dá aquela bolsa por definitivo. Pode ser que mude. Muda pela condição nutricional, o paciente engordou, já o estômago vai, né? O arcabouço estomal vai mudar, né? A própria relação dele com o estômago é muito legal. Tinha uma paciente esses dias que a gente tem o grupo também, né? Então, na última quarta-feira do mês, agora dia 31, nós temos um. Então, todos convidados, quem quiser ir, enfim, né? Às 14 horas aqui na faculdade. E aí essa paciente me disse que não trocava a bolsa, paciente jovem, né, baixa autoestima, deprimida, não estava pegando peso, então ela não estava engordando, né? Ela estava com uma dificuldade séria, assim, de voltar à vida normal, né? Ter qualidade de vida. E aí ela dizendo que depois do grupo, que ela começou a conversar com os outros no processo de identificação, ela viu que ela tá bem, que ela tá melhorando, que ela pode ter confiança em si. Então ela dizendo, né, que ela chamava os outros para trocar a bolsa dela. Ela tinha tristeza, porque às vezes estourava a bolsa 3 da manhã, quem é que ela ia chamar? E ela dizendo que ela, Daiane, olha, peguei uma confiança, que eu, esses tempos estourou minha bolsa 3 da manhã, e eu tô nem aí, não chamei ninguém. Fui pro banho, fui para baixo do chuveiro, me lavei bem, ela dizendo, né? Me limpei bem meu estômago, eu sempre digo para eles lavem bem com água e sabão, né? Que não é uma ferida, isso é um mal intestinal que está exteriorizado, é potencialmente contaminado, tem que limpar bem ali naquela área. Fui para baixo do chuveiro, ela dizendo, né? Lavei bem, limpei bem, sequei, fiz tudo que tu me dissesse. Olha, botei minha bolsa sozinha, Daiane, como eu tô me sentindo bem. Agora eu sinto que eu sou capaz. Então, assim, ó, eu achei tão legal que eu, meu Deus do céu, olha que, assim, ó, então vocês estão entendendo que não é só o meu fazer que muda, mas é a escuta, é a conversa com os demais, a importância do grupo para mudar vidas, vocês entendem? Que show, Edai. É muito Muita legal. coisa que você trouxe nessa live. A gente vai deixar essa live gravada, né? Estamos Uhum. com 48 minutos de live, vamos deixar ela gravada, porque tem muita informação também. Né? Você trouxe um arcabouço bem completo da prática baseada em evidências aplicadas à estomaterapia. Fiquei bem feliz, ficamos bem felizes, nós do Grupo Gespro. Tenho certeza que o pessoal aproveitou também bastante. Deixaram no comentário que adoraram a temática, Que legal. deixaram nos comentários também que acharam maravilhoso o seu trabalho. Ó, trabalho maravilhoso, né? Tem mais aqui também. Parabéns pelo trabalho excelente. Parabéns pela temática. Então, a gente está muito feliz. A gente procura trazer lives assim que possam impactar também, não só no nosso trabalho, mas que o nosso trabalho, quando bem feito e bem qualificado, ele reflete na assistência, né? Também tem aqui, ó, a Keila mandando um excelente. Muito legal. Então, eu Obrigada, gostaria de gente. agradecer a todos pela presença, né, por essa noite maravilhosa, né, iniciando nossa semana, essa segunda-feira de informações. Edai, você gostaria de deixar algum recado, de falar alguma coisa? Fica à vontade. Tá bom. Bom, gente, assim, olha, foi bem interessante essa oportunidade, né? Porque me instigou a estudar mais, a buscar outras visões, né? E também a perceber assim, o quanto que a gente ainda precisa se construir, né? Como profissional, como pessoa. Que eu digo, né? O convívio com o outro nos muda, né? Então, a gente pensa que não é só trocar uma bolsa, não é só orientar, é se redefinir como ser, né? Como seres como é que eu digo assim, em dialogicidade, né? Enfim, né? Em contato com os demais, nos ajuda, né? A repensar nossas práticas, melhores práticas de cuidado, né? Que melhores práticas são essas, né? E essas que precisam ser respondidas todos os dias, né? De que forma eu vou me mudar como profissional à medida de que eu impacto positivamente ou negativamente na vida daquele paciente. Então, às vezes, essa dialogicidade, assim, ela nos favorece, né, no sentido da gente mudar como pessoa, eu penso, né? E isso nos ajuda a ser humildes, né? A compreender que a gente precisa estudar mais, que a gente precisa buscar um conhecimento no sentido de dizer, olha, realmente não sei, né? Vou atrás. E aprender com os pacientes, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante, né? Eles nos ensinam muito. Todos os dias eu aprendo coisas novas, eu adoro rir, adoro chorar, e adoro abraçar e ouvir deles o quanto a gente precisa, né, se consolidar como enfermeiro, como profissional
e impactar essas pessoas, porque não é só elas, né? A gente impacta, olha, gente, é uma rede de apoio social, né? A gente impacta elas inicialmente, depois a família, depois a comunidade e a sociedade. Coisa louca, né? Aí tu ensina pra eles que eles são deficientes físicos, que eles têm direito a ir pra fila do deficiente, que eles têm direitos, enfim, toda uma política pública que eu também não sabia, fui aprendendo com eles e eles comigo. E aí isso vai mudando vidas, vocês entendem? Então não é só cuidado, é toda uma conversa, uma escuta e uma aprendizagem que precisa ser sempre repensada, baseada em evidência, tá, gente? Acho que é isso. Legal. Muito legal. Muito obrigada, Edai. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Até a gente. próxima, Agradeço. que eu não vou te deixar, não. Ai, sim, já estamos pensando mil coisas já. Gente, muito beijo, obrigada por pessoal. essa noite. Obrigada, Fernanda. Obrigada, pessoal. Beijo. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.